Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, agora que a gente começou a estudar movimento em 2 e 3 dimensões, agora que a gente consegue usar vetores para descrever o movimento em mais de uma dimensão, eu vou mostrar para vocês agora um movimento especial que é bastante interessante, bastante importante, que é o movimento balístico. Muitos livros também trazem o movimento balístico como sendo chamado de lançamento oblíquo. Esse movimento, pessoal, ele ocorre basicamente quando você lança um objeto com um certo ângulo. Então você não lança ele diretamente para cima, e sim você joga ele para cima fazendo um certo ângulo com a horizontal. Esse movimento ele pode ser descrito como sendo um movimento em 2 dimensões. Então ele pode ser definido no plano XY. E o que a gente vai fazer é pegar um objeto e lançar ele com uma certa velocidade inicial, formando um certo ângulo com a horizontal. Bom, quando a gente faz isso, a gente sabe que esse movimento ele vai estar submetido a apenas uma aceleração se a gente desprezar a resistência do ar, tá pessoal? Então a gente vai fazer primeiro o modelo desprezando a resistência do ar e depois a gente vê quais são as influências da resistência do ar para esse movimento, tá bom? Então desprezando a resistência do ar, a única aceleração que vai atuar nesse objeto enquanto realiza esse movimento é a aceleração da gravidade. A gente sabe que a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado e muitas vezes a gente arredonda para 10 para facilitar em algumas contas aí na resolução dos problemas, beleza? Bom, quando nós lançamos o objeto com essas características, sob essas condições, esse objeto ele realiza uma trajetória que é parabólica. A trajetória desse camarada vai ser uma parábola. E o movimento dele pode ser dividido como sendo parte o movimento horizontal e parte movimento vertical, ou seja, esse movimento aqui de parábola, ele é uma composição de 2 movimentos, de um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Como a aceleração ela está somente na vertical, então o movimento na vertical ele é um movimento que possui uma aceleração constante, logo é um movimento uniformemente variado. E o movimento na horizontal, ele não tem aceleração. Se o movimento não tem aceleração, a gente lembra que ele é um movimento uniforme. Então, pessoal, o que a gente pode fazer é decompor esse movimento em 2 componentes, o movimento na vertical e o movimento na horizontal. O movimento na vertical vai ser uniformemente variado e na horizontal vai ser um movimento uniforme, com velocidade constante. Beleza? Bom, e o que a gente precisa para descrever esse movimento aqui, inicialmente é decompor a nossa velocidade inicial de lançamento. A gente sabe que essa velocidade inicial ela é um vetor, e eu vou decompor esse vetor em 2 componentes. Eu vou ter a minha velocidade inicial no eixo y, minha velocidade inicial na vertical, e eu vou ter a componente horizontal da minha velocidade. Pessoal, na horizontal eu não estou chamando de velocidade inicial, eu não estou colocando V0, porque essa velocidade nunca vai mudar. Como o movimento na horizontal é uniforme, porque não tem nenhuma aceleração, essa componente aqui da velocidade Vx, ela nunca vai mudar, nunca vai se alterar. Beleza? Então, a velocidade inicial é decomposta nessas 2 componentes e encontrar essas componentes a gente já aprendeu, são as componentes de um vetor, né? Então a gente sabe que o Vx ele vai estar relacionado com cosseno de θ e o V0y vai estar relacionado com seno de θ. E o que nós temos interessados aqui para descrever o movimento, a gente pode procurar 2 coisas aqui bem interessantes, que são a altura máxima que esse objeto atinge, isso é uma informação interessante, e a gente também pode pensar no alcance. E outras informações relevantes são o tempo que ele demora ao longo de todo o movimento, ou o tempo que ele demora para chegar lá em cima. Tudo isso são informações bastante interessantes que nós vamos resolver usando as equações do movimento uniformemente variado na vertical e o movimento uniforme na horizontal. Beleza? Bom, então a gente lembra que as componentes Vx vai ser dada pela velocidade inicial, módulo. Pessoal, aqui a gente está falando de módulo, beleza? Vezes o cosseno do ângulo de lançamento, e a componente y da velocidade é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento. A componente horizontal, a componente x, ela vai permanecer sempre constante, não tem aceleração na horizontal. A componente y
ela vai mudar no decorrer do tempo, porque nós temos uma aceleração atuando no movimento na vertical, beleza? Então aqui a ideia é muito simples, pessoal. A gente vai pegar um movimento em 2 dimensões e considerar ele como sendo a composição de 2 movimentos em 1 dimensão. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Então, a primeira coisa que a gente pode encontrar é a altura máxima. O que a gente sabe, galera? Quando esse camarada chegar aqui em cima, ele chega num ponto em que ele não está nem subindo nem descendo. Exatamente nesse ponto aqui, a componente y da velocidade dele é 0. Então, a única velocidade que ele tem no ponto mais alto da trajetória é a componente horizontal. Então, esse movimento na vertical, a gente lembra que ele é um movimento uniformemente variado. Então, para a gente achar essa altura máxima, a gente pode usar a equação de Torricelli. Espero que vocês se lembrem, é aquela equação do movimento uniformemente variado que não envolve o tempo. Que facilita. Inicialmente, eu não tenho nenhuma medida de tempo aqui do nosso problema, né? Então, o que acontece é isso. A velocidade na vertical ao quadrado é igual à velocidade inicial na vertical ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Como a aceleração da gravidade aponta para baixo, ela entra aqui na nossa equação negativa, beleza? Bom, então usando a equação de Torricelli e usando a ideia de que a única velocidade que nós temos no ponto mais alto é a componente x da velocidade, isso significa que a componente y da velocidade nesse ponto é 0, então quando ele chega lá em cima, ele não tem componente y de velocidade, está aqui na altura máxima o vy é 0, a gente consegue achar a altura máxima com essa ideia. Tudo que a gente tem que fazer é usar essa ideia e substituir na equação de Torricelli. E aí a gente fica com o seguinte resultado. Pessoal, 0, né? No lugar do vy eu coloco 0. A componente y da velocidade inicial, a gente sabe que a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. Isso tudo é elevado ao quadrado. Então está aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. E nesse ponto em que a componente y da velocidade ela é nula, é o momento em que esse cara atingiu a altura máxima. Então o deslocamento dele até esse momento aqui, até o momento em que isso acontece, é exatamente a altura máxima. Ele saiu do começo do movimento até atingir a sua altura máxima. Beleza? Então, a gente isola aqui a altura máxima e a gente chega, pessoal, está negativo, passa positivo e 2 vezes a gravidade passa dividindo. Nós chegamos que a altura máxima vai ser dada pela velocidade inicial em módulo ao quadrado, vezes o seno ao quadrado do ângulo de inclinação do lançamento, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Então é uma equaçãozinha bem simples que a gente usa para determinar a altura máxima atingida pelo objeto no movimento balístico. Beleza, pessoal? Bom, o próximo ponto interessante é como que eu faço para achar o alcance. Só que para achar o alcance, pessoal, a gente precisa ter alguma informação temporal. Eu preciso saber mais ou menos quanto tempo leva esse processo. Então, a gente vai pensar agora no tempo que ele demora para chegar aqui em cima. Para isso, eu vou usar a equação mais simples do movimento uniformemente variado, que é a função horária da velocidade. Então, nós lembramos que para o movimento uniformemente variado, que é o movimento na vertical, a velocidade final era igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bom, no nosso caso, a gente está lidando com as componentes verticais de velocidade, né? Porque o movimento na vertical que é uniformemente variado. E a aceleração é menos a gravidade, como a gente já mencionou. Então, a gente vai usar exatamente a mesma ideia, pessoal. Quando ele atinge a altura máxima, a componente y da velocidade ela é nula. Então, aqui em cima, ele só tem componente horizontal de velocidade, ele só tem componente x de velocidade. Bom, aplicando essa ideia nessa função de velocidade, nós ficamos que 0, que é a velocidade dele aqui em cima, componente vertical, tá? Não quer dizer que ele parou aqui em cima, tá, pessoal? A componente y de velocidade é nula, mas ele ainda tem a componente x de velocidade aqui, mantendo o movimento na horizontal, beleza? Então, velocidade na vertical ela é 0. O v0y, né, a componente y da velocidade inicial, ela é v0 seno θ, como nós vimos lá. E o tempo que demora para esse cara chegar aqui em cima
nós vamos chamar de TS, que é tempo de subida. Beleza, pessoal? Então esse TS aqui é o tempo de subida. E a gente percebe que o tempo que ele demora para chegar aqui em cima, ou seja, o intervalo de tempo gasto para que a componente y da velocidade do objeto seja igual a zero, vai ser dada pela solução dessa equação. Então esse cara está negativo, passa para o outro lado positivo, e a gravidade vai vir dividindo. Então nós chegamos que o tempo de subida vai ser a velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela aceleração da gravidade. Beleza, galera? Então, esse aqui é o tempo de subida, o tempo que demora para chegar lá em cima. Com esse tempo aqui, nós conseguimos encontrar o alcance desse movimento. Por quê? Porque, pessoal, acontece a seguinte ideia, olha só. Esse é o tempo de subida, né? O que acontece é que, como a aceleração ela é a mesma, o movimento de subida e de descida são análogos. Ou seja, o tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer, porque os dois movimentos possuem exatamente a mesma aceleração. O que eu quero dizer? Toda velocidade horizontal que ele perdeu na subida, ele vai ganhar na descida. Galera, isso é uma condição que é válida, o tempo de subida ser igual ao tempo de descida. Isso é uma ideia que só é válida se o corpo está saindo de um nível e chegando ao mesmo nível. Então, por exemplo, se o movimento acabasse aqui em cima, aí o tempo de subida não seria igual ao tempo de descida, porque essa parte aqui não estaria completa. Então, essa ideia de tempo de subida ser igual ao tempo de descida só é válida se o objeto retorna para o mesmo nível em que ele foi lançado, para a mesma altura em que ele foi lançado. Beleza, pessoal? Então, se essa condição é satisfeita, nós temos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso quer dizer que o tempo total que ele fica aqui no lançamento, o tempo total do movimento até ele retornar ao solo, aqui no meu exemplo, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, 2 vezes o resultado que nós obtivemos no slide anterior. 2 vezes a velocidade inicial, vezes o seno do ângulo de inclinação de lançamento, dividido pela gravidade. Então, esse é o intervalo de tempo que esse objeto vai ficar indo para frente. É o intervalo de tempo que ele vai realizar esse deslocamento na horizontal. Então, o deslocamento que ele realiza na horizontal todo, completo, que é o que nós chamamos de alcance, ele é realizado nesse intervalo de tempo. Então, pessoal, como eu disse, o que liga o movimento vertical ao movimento horizontal é o tempo. Então, o que eu vou fazer agora é pegar esse intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo gasto ao longo de todo o movimento, e ver quanto que ele andou nesse intervalo de tempo. Isso é muito simples, porque o movimento na horizontal ele é um movimento uniforme. E o movimento uniforme, a gente lembra que ele é descrito por uma equação muito simples, né? O deslocamento ele é dado pela velocidade vezes o tempo. Só que aqui nós estamos lidando com a componente horizontal do movimento. Então, o deslocamento na horizontal é igual à componente horizontal da velocidade vezes o tempo que ele ficou se movendo, que é esse tempo total que a gente acabou de achar aqui. Então, eu vou pegar esse intervalo de tempo e vou jogar aqui dentro. O quanto ele se desloca nesse intervalo de tempo é o que nós chamamos de alcance. É o quanto ele conseguiu andar para frente até retornar ao mesmo nível. Beleza? Bom, fazendo isso, nós vemos que o alcance ele vai ser o V0 cosseno θ. Isso é a componente x da velocidade. V0 cosseno θ. Vezes o tempo total do movimento, que é o 2V0 seno θ sobre a gravidade. Então, essa equaçãozinha aqui é a equação do alcance. Beleza, galera? Só que, pessoal, aqui tem um detalhe que é muito importante. Qual é o detalhe? A gente lembra um pouquinho de trigonometria, né? E a gente sabe que seno de 2θ é igual a 2 vezes cosseno θ seno θ. Que é exatamente o que aparece aqui, ó. 2 vezes cosseno θ seno θ. Então, 2 vezes cosseno θ seno θ corresponde ao seno do ângulo duplo, corresponde ao seno de 2θ. Então, a gente pode simplificar um pouquinho essa equação e ela fica da seguinte forma. V0 vezes V0 é V0 ao quadrado. 2 vezes cosseno vezes seno dá o seno de 2θ.
dividido pela gravidade. Então está aqui o nosso alcance, ele é a velocidade inicial ao quadrado, o módulo dela ao quadrado, vezes o seno do ângulo de lançamento duplo, ou seja, seno de 2θ, dividido pela gravidade. Então essa é a equaçãozinha de alcance para esse movimento, beleza? Em relação ao alcance, galera, nós temos algumas observações bem importantes aqui. Primeira delas, como que a gente consegue maximizar esse alcance? Ou seja, qual ângulo de lançamento faz com que o objeto atinja a maior distância, consiga ir mais longe? Bom, para a gente realizar essa ideia, para a gente pensar qual é o alcance máximo, é só a gente pensar que eu preciso maximizar o seno de 2θ. Só que a gente sabe que o valor máximo do seno é 1. E o ângulo cujo seno é igual a 1 é o ângulo de 90 graus. Então eu preciso que 2θ seja igual a 90 graus. Isso quer dizer que o meu ângulo θ de lançamento tem que ser igual a 45 graus, né, galera? Aplicando isso, seno de 90 graus vai dar 1. Então, o alcance máximo vai ser dado pela velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade. E ele ocorre quando o ângulo de lançamento é de 45 graus. Então, quando você vai jogar alguma coisa e quer que essa coisa atinja o maior alcance possível, você deve pensar em lançar esse objeto formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Beleza? Essa é a ideia. Um outro detalhe bastante interessante sobre o alcance é que dois ângulos de lançamento diferentes vão me fornecer o mesmo alcance. Então, um outro detalhe bacana é o seguinte: se nós temos ângulos complementares de lançamento, eles vão me fornecer um mesmo alcance. Ah, professor, como assim? Pessoal, isso acontece devido ao fato de entrar no seno o ângulo duplo. Porque se a gente pegar o seno de 2 vezes 30, é o seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 2 vezes 60 é seno de 120 graus, que também é raiz de 3 sobre 2. Então, quando nós colocamos ângulos de lançamentos aqui complementares, lembre-se, dois ângulos são complementares quando juntos formam 90 graus, né? Então, 30 e 60 são complementares. Quando nós pegamos dois ângulos complementares, o seno do dobro de um ângulo e o seno do dobro do outro sempre será igual. Isso quer dizer que esses dois ângulos de lançamento eles vão me fornecer o mesmo alcance. Então, é mais ou menos esse exemplo. Ó. Quando eu lanço a 60 graus, ele atinge uma altura muito grande e chega num ponto. Quando eu lanço a 30 graus, ele vai atingir uma altura menor, contudo, a componente x da velocidade dele é maior. E aí ele consegue atingir o mesmo ponto. Pessoal, isso aqui tudo levando em consideração as mesmas condições, tá? O que eu quero dizer com mesmas condições? Você lançou com a mesma velocidade inicial, tá bom? Então, lançando com a mesma velocidade inicial em módulo. Claro que o vetor é diferente, né? Esse vetor é diferente desse, mas o módulo é o mesmo, tá bom? Então, ângulos complementares fornecem alcances iguais. Bom, pessoal, visto isso, essa é a teoria do movimento balístico. Eu passei até um pouco rápido por ela. Eu vou mostrar para vocês agora dois exemplos de como que a gente pode usar essa teoria para resolver problemas, beleza? Então, o primeiro probleminha diz o seguinte: uma bola de futebol é chutada a partir do chão, com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, em um ângulo para cima de 45 graus. No mesmo instante, um jogador a 55 metros de distância na direção do chute começa a correr para receber a bola. Qual deve ser a velocidade média do jogador para que alcance a bola imediatamente antes de tocar o gramado? Então, pessoal, qual que é o nosso problema? Eu vou lançar aqui a bola, né? Vou chutar a bola no ângulo de 45 graus com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. E eu vou lançar ela na direção de um jogador aqui que vai correr para receber essa bola. Então, o que vai acontecer é que, no mesmo instante que essa bola começar a se deslocar, o corredor vai começar a se deslocar em direção ao ponto em que a bola vai atingir o gramado, para ele conseguir interceptar ela. Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. Enquanto a bola vai, ele chega. E ele quer chegar no mesmo instante em que a bola chega aqui no gramado também. Então, essa é a ideia que a gente quer descrever.
Para isso eu quero saber qual tem que ser a velocidade média desse jogador para ele conseguir alcançar a bola antes dela bater no chão. Beleza? Essa é a ideia do problema. Bom, para resolver isso, a primeira coisa que a gente precisa é saber quantos metros a bola vai percorrer, né? Qual vai ser o alcance dessa bola. Porque eu sei que a distância de onde eu estou chutando até a distância inicial do jogador é de 55 metros. Então, sabendo onde a bola vai chegar, eu sei quanto que ele vai correr. Sabendo quanto que ele vai correr, a gente vai conseguir ter uma noção da velocidade que ele vai ter que ter. Beleza, pessoal? Bom, fazendo isso, nós temos a seguinte coisa. O alcance, como nós vimos, é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Pessoal, aqui por simplicidade, eu vou usar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu vou usar valores aproximados, tá bom? Então, substituindo valores, a velocidade inicial em módulo é de 20 metros por segundo. O ângulo de lançamento é 45 graus, então o dobro dele é 90 graus, então é o ângulo de alcance máximo, né? E a gravidade eu estou considerando 10. Bom, seno de 90 dá 1, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 10 dá 40, então essa bola vai percorrer 40 metros. Então esse alcance aqui é de 40 metros. Isso significa que o nosso jogador ele precisa percorrer para chegar na bola 15 metros, né, pessoal? Eles estavam à distância de 55, então a bola vai andar 40 e ele vai ter que voltar 15 metros, beleza? Então eu já sei quanto que ele tem que andar. Agora eu preciso saber quanto tempo ele tem para percorrer essa distância. Então ele tem que percorrer essa distância no mesmo intervalo de tempo que a bola gasta para chegar nesse ponto. Então agora eu preciso saber o tempo total de voo dessa bola, o tempo total de movimento dela. E a gente lembra que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, né? Então 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de inclinação dividido pela gravidade. Então fazendo essa continha, substituindo os valores, nós vamos ter 2 vezes a velocidade inicial, que é 20, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e a gravidade vale 10. Fazendo essa conta, nós vamos ficar com... Corto 2 com 2, 20 por 10 dá 2, então é 2 raiz de 2, que dá mais ou menos 2,8 segundos. Então, esse jogador precisa percorrer 15 metros em 2,8 segundos. E aí a gente lembra que velocidade média ela é dada pelo deslocamento dividido pelo tempo. E esse camarada ele vai se deslocar no sentido negativo do eixo x, ou seja, na direção menos i. Então o vetor velocidade média dele vai ser 15, que é o quanto ele tem que andar, dividido por 2,8, que é o tempo que ele tem para percorrer essa distância, na direção menos i, está indicando que ele está indo em direção à bola, no sentido contrário ao eixo x aqui, beleza? Fazendo essa continha, 15 por 2,8, isso dá mais ou menos 5,4 metros por segundo, negativo na direção i. Então o negativo simboliza que ele está indo no sentido contrário ao sentido positivo do eixo x. E essa é a nossa resposta. A velocidade média que o jogador tem que ter é de 5,4 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então esse é um primeiro exemplo. E eu vou fazer mais um para vocês entenderem bem como usar as coisas. Esse exemplo, eu usei bem as equações que nós obtivemos, de alcance, de tempo total. Agora eu vou resolver um problema que não dá para usar essas equações, tá bom? Essa aqui. Ao dar uma cortada, um jogador de voleibol golpeia a bola com força, de cima para baixo, em direção à quadra adversária. É difícil controlar o ângulo da cortada. Suponha que uma bola seja cortada de uma altura de 2,3 metros com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, em um ângulo para baixo de 18 graus. Se o ângulo para baixo diminuir para 8 graus, a que distância adicional a bola atingirá a quadra adversária? Então ele está comparando duas cortadas, né? Se o ângulo for de 18 graus, qual vai ser o alcance dessa bola? Ou seja, qual vai ser o deslocamento na horizontal dessa bola? E se o ângulo for de 8 graus, qual vai ser o novo deslocamento? Eu quero saber a diferença, né? Quanto que com 8 graus a bola vai andar a mais do que com 18 graus. Essa é a ideia. Então primeiro eu vou considerar o ângulo de 18 graus. Então a bola foi cortada para baixo, formando um ângulo de 18 graus com a horizontal, a partir de uma altura de 2,3 metros, beleza?
E essa velocidade inicial do corte foi de 20 metros por segundo. Então eu quero saber qual é esse deslocamento na horizontal dessa bola aqui. Quantos metros ela andou dentro da quadra adversária, distância horizontal dela aqui. Pessoal, para fazer isso a gente tem que decompor a velocidade, não tem como. Então, velocidade inicial, componente horizontal, vai ser a velocidade vezes o seno do ângulo de 18 graus. Pessoal, aqui eu botei negativo porque foi cortada essa bola para baixo. Então, ela está no sentido negativo do eixo Y. Então, a componente da velocidade inicial na vertical ela é negativa, beleza? Então, seno de 18 graus é 0,31. Isso dá 20 vezes 0,31, né? A velocidade é de 20. Isso dá menos 6,2 metros por segundo. Essa é a componente vertical para baixo da velocidade desse camarada. Calculando agora a componente horizontal, nós vamos ter 20 vezes o cosseno do ângulo de inclinação, né? E aí, o cosseno é 0,95. Isso dá 19 metros por segundo, beleza? Bom, agora que eu tenho as componentes da velocidade na vertical e na horizontal, eu posso achar o alcance. O que é que eu preciso para descobrir essa distância? Eu preciso do tempo que demorou para essa bola chegar aqui embaixo. Para descobrir esse tempo, galera, eu vou usar a informação de que ela vai percorrer 2,3 metros para baixo. Então, eu quero o tempo e eu sei o deslocamento. Então, a gente tem que usar a função horária do espaço desse movimento. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que usar a função que envolve espaço, que envolve posição e tempo. E eu mostrei para vocês que a função do movimento uniformemente variado da posição, ela é essa aqui, né? No caso, na vertical é o y igual a y0 mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que no nosso caso a aceleração ela é a gravidade negativa porque aponta para baixo, o v0y a gente já tem, e o y0 eu vou supor que ele parte de 2,3 metros e eu quero saber quanto tempo leva para ele chegar no chão, que é o meu zero, que é o meu y igual a zero. Então substituindo esses valores, eu quero que o y seja zero, que é o chão. A altura inicial da cortada foi de 2,3 metros. A componente y da velocidade nós calculamos, é menos 6,2, coloquei aqui. E a aceleração é 10, negativa, dividido por 2 dá menos 5t². E o que nós temos aqui é uma equação do segundo grau, né, pessoal? Então, o delta, b² menos 4 vezes o a vezes o c, fazendo essa continha dá 84,44. Então a gente consegue achar um intervalo de tempo gasto para essa bola bater no chão. Ela vai ser o menos b, então é 6,2 positivo aqui, mais ou menos a raiz de 84,44, que dá 9,2, dividido por 2a, né? Então, dividido por 2 vezes menos 5, que dá menos 10. E aqui nós temos dois resultados possíveis. Se nós somarmos esses dois valores e dividirmos por 10, nós vamos ter menos 1,4 segundos. Pessoal, tempo negativo para a gente aqui ele não é interessante. Isso aqui seria o momento em que ela passaria pelo chão lá atrás, se continuasse esse movimento aqui. Não faz sentido para a gente. Então essa resposta ela não me é útil. Agora, se eu subtraio aqui, 6,2 menos 9,2 dá menos 3, dividido por menos 10, isso dá 0,3 segundos, que é o intervalo que a gente vai usar. Então essa aqui a gente não usa, porque é negativo. E o que nós temos é que o tempo que demorou para a bola chegar ao solo é de 0,3 segundos. Agora que eu sei quanto tempo gastou para a bola bater no chão, eu sei quanto tempo ela ficou andando para frente até bater no chão. Então eu vou pegar esse tempo e vou usar ele no movimento na horizontal. Então agora a gente pensa no movimento na horizontal, que envolve a componente x da velocidade, que é constante. E a gente sabe de novo que o ΔX é igual a componente x da velocidade vezes o tempo. Bom, substituindo os valores, a gente vai ter o nosso ΔX sendo igual a Vx, que é igual a 19, e o tempo que gastou para bater no chão é 0,3 segundos. 19 vezes 0,3 dá 5,7 metros. Então,
ela percorreu aqui na quadra adversária 5,7 metros com um ângulo de 18 graus. Agora, pessoal, eu vou fazer tudo de novo para o ângulo de 8 graus. Então vai ser exatamente o mesmo raciocínio, só que agora eu vou considerar um ângulo de 8 graus. Então, tudo igual, ângulozinho de 8 graus. Eu vou ter agora essa bola indo mais para frente, né, porque o ângulo ficou menor. E eu vou fazer exatamente as mesmas contas. Primeiras componentes, V0y é igual à velocidade inicial negativa, porque a componente y da velocidade está para baixo. Seno de 8 graus é 0,14, isso dá menos 2,8. A componente x é o 20 vezes o cosseno de 8 graus. Cosseno de 8 graus é aproximadamente 0,99, isso dá 19,8 metros por segundo. Então aqui as componentes da velocidade inicial na vertical e a velocidade na horizontal. E agora eu quero achar o tempo que demora para essa bolinha bater no chão, agora com um ângulo de 8 graus, né? Então, usando de novo a função y igual a y0 mais a velocidade inicial na vertical vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, eu quero que chegue no chão. Foi cortada da mesma altura, 2,3, só que agora a componente vertical da velocidade é menos 2,8, que é o que a gente achou. A aceleração é a mesma, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. A gente acha um novo delta, 2,8 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 5, vezes o c, que é o 2,3, isso dá 53,84. Achado o delta, nós achamos o tempo agora, né? Então, o tempo gasto é de 2,8, que é o menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 7,3, dividido por 2a, que é o menos 10. Pessoal, novamente, se a gente soma esses valores, eu vou ter um intervalo de tempo negativo, menos 1,01 segundos. Esse valor não faz sentido para mim, né? E a gente vai ter um valor positivo, 2,8 mais 7, menos 7,3, isso dá menos 4,5, dividido por menos 10, isso dá 0,45 segundos. Então, essa bola demora um bom tempo a mais, né? Com ângulo de 18 graus, o tempo foi de 0,3 segundos. Com ângulo de 8 graus, o tempo foi de 0,45 segundos. E agora a gente vê qual é o deslocamento na horizontal nesse intervalo de tempo. Então, novamente, nosso ΔX é igual ao Vx vezes o tempo. Componente x da velocidade agora é 19,8 e o tempo gasto agora é de 0,45, que a gente acabou de obter. O produto entre os dois dá 8,9 metros. Então, antes nós tínhamos um deslocamento de 5,7 metros na horizontal, até a bola bater no chão. E agora nós temos um deslocamento de 8,9 metros até a bola bater no chão. O que ele quer é a distância adicional, né? Então, ele quer saber esse pedaço aqui, ó, quanto a mais. Então, o adicional é o tamanho todo menos o que eu tinha antes, né? 8,9 menos 5,7 dá 3,2 metros a mais. Por exemplo, se a quadra tiver 7 metros, essa bola com a cortada de 18 graus para baixo foi dentro e essa bola teria ido fora, né? Então, perderia o ponto aí, por exemplo. Então, um exemplozinho, pessoal, que eu não usei as equações padrões de altura máxima e alcance, porque eu não tenho o movimento completo, eu tenho só um pedaço do movimento. Quando isso acontece, nós temos que usar as equações de movimento uniforme para o movimento na horizontal e de movimento uniformemente variado para o movimento na vertical. Tá bom? Então acho que esse dá uma boa exemplificada para vocês fazerem alguns exercícios e por hoje é isso. Valeu!